Bem-vindos a mais um podcast com a Lívia Morim, síndica profissional e gestora da Liacom Administradora de Condomínios. E hoje nós temos aqui como convidados a Cíntia Guerrain, que é engenheira civil e de segurança de trabalho, representando a Guerrain Engenharia, e o William Meirelles, que é corretor de seguros, embaixador do Sincor Minas Gerais e sócio da Ícone Seguros. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito obrigado pela participação aqui conosco, né, Lívia? Olá. Um assunto que a gente gostaria de começar falando, que às vezes é um tipo de coisa que a gente só vai procurar saber depois que acontece, né? Que é a questão, por exemplo, aconteceu um incidente, um incêndio no condomínio. O que precisa ter para acionar o seguro? O seguro, ele é obrigatório? Como que funciona isso? Muito bom estar com vocês, pessoal. Como a Lívia sabe, e Cíntia também, obrigado também, Felipe, por divulgar isso. O seguro ele é obrigatório, tá? Desde 1964, na lei do condomínio, é obrigatoriedade de contratar o seguro de incêndio e a responsabilidade civil do síndico e do condomínio. Tá? A lei foi mudada em 2003 pelo novo Código Civil, mas manteve a obrigatoriedade e é de responsabilidade do síndico contratar. Se não o fizer, ele é solidariamente responsável a indenizar, até com o próprio patrimônio dele, a indenizar o sinistro ocorrido. Tá? Então isso é muito importante, a sociedade tem que ter essa noção de que o seguro ele é um guarda-chuva de proteção. Tá? E contratar o seguro correto com um profissional, corretor de seguro habilitado, que vai fazer a consultoria de valores de coberturas, quais são as coberturas, apesar de ter obrigatoriedade somente do incêndio e da responsabilidade civil, você tem um leque de coberturas para cobrir corretamente o condomínio em eventuais prejuízos, como dano elétrico, vendaval, rompimento de tubulação, e ocorre muito isso, não é assim, hoje em dia? Muito importante. O síndico, né, a gente representando os condôminos, não podemos de maneira nenhuma perder a oportunidade de fazer o correto, né? Já aconteceu de eu pegar condomínio que o pessoal falou, e aí, eu fui pedir, né, cadê a apólice de seguro? Não tinha, nunca teve seguro. Ou seja, correram um sério risco de ter um sinistro e não ter ali, né, a cobertura daquele sinistro. E principalmente a questão, como ele falou, nós somos responsáveis, enquanto síndicos, responsáveis civil e criminalmente. Então, se acontece morte, né, por um sinistro, e aí? Não tem nem seguro, não tem nada, como é que fica? Então, é importante a gente ter esse respaldo. E também, eu não entendo de seguro, eu entendo que precisa de seguro. Isso eu entendo. Entendo as coberturas básicas, o síndico precisa entender isso. Mas a gente precisa de ter essa consultoria, né? A Ícone, por exemplo, nos auxilia nisso, explicando, olha, você tem aí muito vidro, vamos ter que colocar aí uma cobertura de vidro, né? Por quê? Porque é uma infinidade de vidro ali. Se quebrar todos ali, né? Acontece um sinistro. Quebra tudo, você vai ter ali a cobertura de vidro. Então, é importante a gente perceber isso. Fazer o correto, que é o obrigatório, mas também ver o que o condomínio tem. O condomínio tem elevador? Então tem que ter uma cobertura maior de danos elétricos, porque ali tem, né? Qual que seria a cobertura de elevador específico? A cobertura de dano elétrico, saber configurar corretamente a tipologia da contratação, né? Porque tem apólice lá que o condomínio tem elevador e está constando que não existe elevador, quantos andares, qual a metragem quadrada, e aí tá uma coisa muito importante, e que a Cíntia vai falar um pouquinho sobre o AVCB. O AVCB. AVCB, né? Porque na hora da contratação não é necessário apresentar, mas numa hora de uma indenização, dependendo da cobertura, do prejuízo que vai ter que indenizar, a seguradora vai exigir. E aí, se o condomínio ou o síndico não teve essa responsabilidade, vai perder o direito de indenização. Explica pra gente o que é o AVCB, Cíntia. Certo. Lívia, obrigada pela oportunidade de falar de um assunto tão importante.
O AVCB, ele é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Com a atualização da norma ano passado, também nós temos o CLCB, que é o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros, que também tem o mesmo peso do AVCB. E aí vai depender do risco da edificação que a gente consegue verificar mediante o CNPJ. Mas, enfim, geralmente, edificações residenciais e mistas, com comércio também, que às vezes ocorre, né, nos condomínios, é o AVCB, geralmente. Então, esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, ele é o documento que atesta que o Corpo de Bombeiros foi até a edificação e verificou que existia o mínimo de sistemas preventivos ali. E o que seriam esses mínimos? Por exemplo, um extintor em determinada metragem? Como que funciona ter ali as saídas de emergência, né, sinalizadas? Certo. Aí depende da metragem da edificação. Um exemplo, edificações unicamente residenciais que têm acima de 1.200 metros quadrados, o mínimo para ela vai ser extintor, iluminação de emergência, rota de fuga e hidrante. Dependendo, se passar de 2.400, vai passar até alarme e por aí vai. Então depende porque como o residencial é um único risco, então o que vai acrescentar ou reduzir o sistema preventivo é a área da edificação. Uhum. E aí tem detector de fumaça, tem Isso, N. A gente acaba tendo que aprender, né, Cíntia, sobre diversos sistemas. São sistemas de combate ao incêndio. Então, conforme ela falou, não dá para a gente fazer um seguro, por exemplo, e falar que não tem a loja. Porque quando tem loja é outro tipo de cobertura. Um condomínio que misto, né? Comercial com residencial. Principalmente Juiz de Fora, que é uma cidade de galerias, tem muito disso embaixo. Condomínio misto. São lojas, tem as lojas comerciais ou clínicas e consultórios. E em cima, apartamentos. Então, assim, o custo é muito diferenciado, né? O custo é agravado, porque um evento num estabelecimento comercial no térreo pode consumir o prédio inteiro. O fogo normalmente sobe. Sim. Né? Por isso que é importante ter todos os sistemas protecionais, ter a consultoria do AVCB e ter uma consultoria do síndico profissional, que hoje, né, Hoje em dia é um profissional é com conhecimento, e chamar um corretor de seguro habilitado para poder sentar e configurar a necessidade de cobertura com a necessidade do risco que tem, para na hora que ocorrer, a gente espera que não ocorra, né, o sinistro. Mas está aí, acontece, são muito casos, tem alguns casos até engraçados, mas tem casos trágicos, sérios, né? Então, assim, em Juiz de Fora nós temos um centro antigo, né, um centro aí que é muitos prédios tombados, tudo isso interfere na contratação. E a responsabilidade vai cair em cima do síndico. É verdade. O síndico é mais uma responsabilidade do síndico, igual você falou, vai ter o profissional especialista que vai conhecer mais a fundo todos os detalhes disso, que no caso é o William que está trazendo para a gente essas informações. O que acontece, né? com os síndicos? Eu quero fazer o condomínio ser mais barato, né? Porque aí eu ganho popularidade entre os moradores. E aí contrata eu vou baixar o custo e vou tirar as coberturas. Contrato seguro com menos coberturas. Então já aconteceu de morador falar, olha, mas o meu amigo faz um seguro mais barato. Então manda pra gente. Foi comparar as coberturas, estava totalmente fora, estava a cobertura mínima das coisas. Então, é importante a gente entender que o seguro, ele é as coberturas que ele tem. Então, muitas vezes a gente não pode economizar com coisa séria, né? Então, a gente precisa fazer realmente o que é melhor para o condomínio e não o que é mais barato. Né? Olivia, e já aconteceu de você pegar um condomínio para você fazer a gestão, para você começar a atuar como síndica profissional nele, e ele estava totalmente irregular no que era ali necessário para conseguir o AVCB e teve que, às vezes, fazer até um levantamento? Inclusive, estou trabalhando em um que eu
estou fazendo as adequações necessárias para a obtenção do AVCB. A primeira coisa que eu faço quando eu assumo um condomínio é pedir o seguro e o AVCB. Acho que são as duas questões assim mais importantes, porque o resto, dinheiro a gente vai replanejar, fazer planilhas. Agora, seguro, né? E AVCB, já aconteceu de eu falar com os condôminos. Eles me contrataram, cheguei, não tem seguro, mas a gente nunca fez, a gente não quer fazer. Então, eu não vou ficar à frente desse condomínio. Porque eu só vou ficar à frente se eu tiver respaldo jurídico. Sim. Eu não posso colocar o meu nome, né, a minha experiência toda abaixo, porque os condôminos querem economizar com algo sério. Então, a questão do AVCB é a mesma coisa. Eu não fico, se a gente não estiver, pelo menos, trabalhando em cima, né? Sim. Lógico que a obtenção do AVCB é bem mais complexa, né? Em prédios antigos, ele comentou aqui, a gente está trabalhando, inclusive, em prédio antigo. Prédio antigo é fiação. Né, a questão é toda, é muito complexo, né? E a gente tem visto condomínios tendo muita dificuldade, né, Cíntia, para adequar. Como é que tá isso? Bom, quando a edificação ela é mais antiga, embora tenha a instrução técnica específica dela, para edificação anteriores a 2005, é mais difícil, principalmente quando se fala em rota de fuga, porque não se pensa, embora existam, né, ONBRs datada de 85, prédios entre 85 e 2005 que não se preocupavam esse ponto, porque a cobrança disso é recente, né? A gente já ouviu falar em vários incêndios históricos, igual o edifício Joelma, né, que é o ícone, tem a Boate Kiss, né, mas a preocupação disso, inclusive, veio logo depois da Boate Kiss, né, dessa... Aqui em Juiz de Fora nós tivemos o Espaço Mascarenhas. Espaço Mascarenhas. Um edifício tombado e que Isso. deteriorou totalmente ali, vários feirantes. Teve aquela loja antiga também, de coisas de festa também, que TT pegou Festa. fogo. Que pegou fogo Foi, alguns foi, anos 2011. atrás também. foi a maior indenização na cidade. Aqui no ano, tá? E para a indústria aqui, na nossa corretora que indenizou, a maior indenização foi da Paraibuna Papéis, um incêndio lá, com todas os protecionais, com tudo, tem segurança de trabalho e tudo. Então isso acontece, gente. Isso é uma coisa que pode acontecer, um curto-circuito, uma panela no fogo e a pessoa sai e deixa a panela, entendeu? Uma panela de pressão explode. Deixou a panela, dormiu, pegou fogo. Gente, e foi assim, um alvoroço, lógico, né? Mas tinha o extintor na porta ali, no hall, né? Foi lá, o pessoal, os vizinhos pegaram, tiraram o pino e foram lá e apagaram o fogo. Quer dizer, fogo este que poderia ter lastrado pelo bloco inteiro. Sim. E matado, inclusive, porque é um negócio muito sério, né? Eu penso que quando acontece uma situação dessa, igual você está falando, e o prédio está todo coberto, tem um AVCB, ou pelo menos o mínimo necessário, aí a gente pode falar que foi um acidente. Do contrário, eu acho que é negligência mesmo. Exatamente, igual esse caso que a Lívia estava falando do síndico querer reduzir custos, né? Aí não é nem falta de informação, né? Que às vezes não é um síndico profissional, né? Mas falta de prudência. Com certeza, negligência. Estão contando casos, a gente vê nitidamente a diferença, o tratamento que se dá para esses assuntos de AVCB e tudo mais, quando você tem um síndico profissional à frente e quando você tem um síndico morador. O síndico morador, ele é aquele que realmente quer dar uma economizada. Não sei se você tem essa sensação. Ele quer economizar, ele quer... A política da boa vizinhança também, né? E já o profissional não. O profissional a gente consegue, ele tem essa visão, ele vê. E aí, o meu sócio lá na empresa, ele é bombeiro reformado, trabalhou muitos anos na área de prevenção. O Luiz. E aí ele conta que uma vez é a história que a gente sempre escuta, que nunca aconteceu, não vai acontecer, nunca aconteceu, não vai acontecer. E aí ele conta que ele chegou num prédio que foi notificado, e aí a escada não tinha condições antiderrapantes, era uma ardósia encerada.
E aí que eles notificaram, né, para tomar providências. E aí ela falou assim: não, mas aqui ninguém nunca caiu. E não tinha corrimão, nada. Nem 2 comum. meses depois, eles retornaram para ver se tinha sido tomada alguma providência, né, que é o tempo que o bombeiro retorna. Ela estava de cama porque ela tinha caído na escada. Nossa. Tinha quebrado perna, enfim, estava bem crítica a situação E dela. nesse caso, é aplicado multa? Sim. O que acontece? Quando ocorre alguém faz uma denúncia via 181 no Corpo de Bombeiros, ou tem um alerta vermelho na cidade, que o bombeiro vai, porque é específico para ele ir naquele tipo de ocupação, ele geralmente dá 60 dias e é uma advertência escrita. Se não é tomado nenhum tipo de providência, e essa providência pode ser contratar uma empresa especializada na área, é uma providência. Se não foi tomado nenhum tipo de previdência, aí passa a multa. Uhum. Se não é tomado nenhum tipo de previdência, segunda multa. E aí, se não é tomada, aí vai para o Ministério Público, tem aquela questão de TAC e tudo É mais. muito sério. Uhum. muito Tem sério. uma escadinha toda. Eu assumi um condomínio que ele já está nessa situação de Ministério Público. O Ministério Público está acompanhando. Eu assumi, eles não estavam fazendo nada do AVCB, contratei a empresa para acompanhar e para prestar esclarecimentos ao Ministério Público. Então, eles estão acompanhando, é muito sério. Então, eles me chamaram lá e falaram, olha, agora eu estou vendo que está andando. Por mais que esteja demorando por questões, né? Nem tudo é fácil de não adequar. é fácil, porque é um condomínio muito antigo Uhum. e ele precisa de ter várias adequações que não são simples. Sim. E aí, o pessoal lá do Ministério Público falou, não, eu estou vendo que está sendo tomadas atitudes. Então, eu vou colocar aqui que está andando e que vocês estão fazendo o que tem que ser feito, independente de ter ou não um AVCB. Ou seja, não temos um AVCB, mas estamos fazendo para obter, né? E uma dúvida, o AVCB, ele é permanente ou ele tem que ser renovado, tem que ser solicitado periodicamente? A ser validade renovado. dele é 5 anos. Uhum. A partir do momento que você fez a solicitação no bombeiro, ele foi lá, fez a vistoria e emitiu a VCB, você tem 5 anos. Após esses 5 anos, você contrata novamente uma empresa especializada que vai lá, vai atestar todo o sistema, aí vai emitir um laudo para o Corpo de Bombeiros, e aí o bombeiro renova novamente esse AVCB e assim vai por 5 anos. Nesses 5 anos, a gente vê muito isso. Eu ia falar disso. As pessoas esquecem do AVCB, aí tá faltando, por exemplo, o extintor, Validade de estragou, extintor, validade, de mangueira. É muito comum também a lâmpada de emergência, aí esquece. Quando vai lá, daí 5 anos, tá faltando todas as lâmpadas de emergência. Tudo que é Então, mais. assim, é importante fazer vistorias mensais pelo próprio zelador, né? Quem for ali, o próprio síndico, faz a vistoria visual, né? Mas eu sempre gosto de fazer também uma vistoria anual com um profissional capacitado, além de manter, né, a luminária de emergência, a plaquinha, caiu, bota no lugar. Uhum. Tem gente que, caiu, aí fica ali. Nunca mais coloca. E daí 5 anos tem que sair correndo, colocando plaquinha, colocando coisa para poder adequar. Gente, é importante estar tudo 100%, porque o bombeiro também, ele pode ir nesse meio tempo, acontecer alguma coisa, alguma denúncia ou qualquer outra coisa, e ele chegar e falar, mas por que aqui não tem placa? Não tem a iluminação de emergência? A pessoa cair, né? Aconteceu lá, acabou a energia. Aí a pessoa cai. Aí ela pode entrar na justiça e falar, olha, aqui não tinha iluminação de emergência, e aí? Aí ela comprova, né? Tira foto lá que não tinha. Então, são várias coisas que você precisa fazer para se resguardar e resguardar o condomínio, né? Que é o mais importante. E no caso de um sinistro, a seguradora, ela investiga se estava tudo ok para poder dar andamento? Como que funciona? Bom, a gente abre um sinistro com as informações que temos, que normalmente o síndico passa para a gente. Aí nós vamos fazer a filtragem da documentação, encaminhar para a seguradora. Ela abre uma sindicância, né, uma peritagem, vai um perito específico no local exatamente para verificar isso daí. Aí você vai desde a responsabilidade
do síndico de contratar, a responsabilidade do corretor de oferecer o produto certo, né? A responsabilidade de ter todos os profissionais, extintores na validade, corrimão, no caso, fita de segurança antiderrapante. Então, tudo isso. E a gente vê síndico tão despreparado. São casos assim que antigamente tinha muito. Está até sendo melhorado agora por causa das consultorias dos síndicos profissionais. Tem condomínio que não tem CNPJ. Tem condomínio que está no CPF do síndico. Isso entendeu? É muito complicado. E aí é o mesmo síndico, é um morador, é o mesmo síndico há 20 anos, e ele ali, ele chuta a bola, ele corre para cabecear, ele é o que vai defender. Então, assim, é a falta de cultura. Acho que cada profissão, vamos lá, cada um no seu quadrado, né? Então, parabéns para você também, Felipe, que isso aqui é um aculturamento à sociedade. As pessoas têm que ter conhecimento de suas responsabilidades, conhecimento da obrigatoriedade de contratação de seguro, contratação do AVCB, contratação do síndico profissional, conhecimento que seguro não é despesa, seguro é investimento. É uma responsabilidade que tem que ter, ser bem feito, ter um profissional para dar essa consultoria, e aí você vai fazer a prevenção através de a cadeia produtiva aqui que atende aos condomínios, para poder minimizar e mitigar riscos. Sim, porque a gente espera pelo melhor, mas prepara para o pior, né? Exatamente. Então, assim, um síndico que seja omisso numa contratação, numa cobertura específica, ele vai responder e possivelmente, aí nós temos N casos, vai acontecer alguma coisa. Então, nessa hora, é importante você contratar sempre o melhor. E a palavra é prevenção. Acredito E assim, muito. para a sociedade ter uma noção que seguro não é caro, cerca de 70% de tudo arrecadado pelas seguradoras volta para a sociedade em forma de indenização. Porque a seguradora ganha muito. Não, a margem administrativa, operacional, para gerir toda a cadeia produtiva do seguro, ela é muito cara. Então, cerca de 70% a sociedade recebe de volta a indenização. Esse valor eu não sabia. Não. O seguro, na realidade, é Também muito não. barato. Você, né? Se você segurar um prédio de 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, o valor é muito baixo. Então, por isso, vale a pena você contratar as coberturas ali bem robustas, porque a gente não sabe a dimensão do sinistro. O sinistro não vai apenas na edificação. Sim. Tá? Ele é abrangente, um óbito, um transeunte, a um morador vizinho, né? Então você tem cai um vidro, uma pedra de uma soleira em cima de uma pessoa, de um carro, entendeu? Então, assim, pega fogo com um monte de gente, um elevador que que aconteceu? Eu até lembrei agora da questão de fogo. Aconteceu de pegar fogo num carro em frente a uma guarita de um condomínio, e eu estava fazendo visita nesse condomínio nesse dia específico. E aí começou a vir uma fumaça e tudo, a gente ficou muito assim, né? O incêndio, o fogo começou no carro. No carro, explodiu ali o carro. Então, tava pegando fogo no carro. E aí a gente pegou os extintores do condomínio e fomos lá, os zeladores, né? O Alencar, que é meu sócio, estava comigo, ele foi, ajudou, a gente conseguiu. Quando o bombeiro chegou, a gente já tinha apagado o fogo. Por quê? Porque aí me perguntaram, mas você gastou? Olha a mentalidade de morador. Você gastou, né, alguns extintores com o carro que é de alguém que nem estava passando na rua, né? Pois bem, ele estava na frente da nossa guarita. Eu perguntei, você prefere que eu não gaste, deixe o fogo pegar? Sabe lá como é que isso ia vir para o condomínio? Ia pegar a guarita, fiação, sem internet, sem luz. Porque poderia ter pego fogo na parte da fiação que ia para por exemplo, né? O disjuntor geral. E aí? Isso tudo, na mesma hora a gente pensa. E outra, gente, ajudar também o próximo. Então, assim, não é nem questão só de, né, poderia pegar.
está acontecendo um acidente ali, vamos ajudar, empatia também. Então, assim, a pessoa depois ficou até sem graça, né? Porque, de fato, eu estava, além de ajudando uma pessoa, porque isso poderia pegar um fogo ali numa pessoa que estivesse passando, uma pessoa que morasse no condomínio poderia passar ali e ter uma explosão maior e pegar nessa pessoa, né? E a própria pessoa que estava ali num desespero, a gente está tentando ajudar, então a gente conseguiu resolver. Quando o bombeiro chegou, eles já chegaram com o carro, já estava, infelizmente, né? Parece que deu perda total, porque pegou muito fogo, mas a gente conseguiu apagar com os extintores do condomínio, que estavam em perfeitas condições. Graças a Deus, deu tudo certo. E no condomínio, você já presenciou algum condomínio que você trabalha, já teve algum incidente? Então, os incidentes mais comuns são das pessoas esquecerem panelas no fogo. Isso é muito importante. É muito importante a gente alertar as pessoas. Gente, não deita nem um segundinho, porque às vezes você tá cansado, né? Você relaxa e ali tá, né? Tá... Ferro de Só que passar aí, roupa também. Ferro. Deixar ligado. Outra questão que acontece muito é essa questão do gás, tá? Gás. Aconteceu uma vez da questão do gás, a pessoa deixou o gás aberto e foi trabalhar. Aí tá sentindo cheiro de gás, tá sentindo cheiro, vai num lugar, vai no outro, não acha. Começou a sair um cheiro tão forte por baixo, nós conseguimos identificar o morador, né, o apartamento. Ligamos, não tinha ninguém em casa. Ligamos pro telefone dele. Ele, eu tô trabalhando, não posso vir agora. E eu falei assim, olha, deixa eu te falar, então, se você não vier agora, nós vamos chamar a polícia para arrombar a sua porta. Desculpa. Mas vai acontecer um acidente muito maior. E aí que ele percebeu a gravidade, de repente, ele falou, eu tô pegando um Uber, tô indo. Porque eu tive que tomar essa atitude. Então, assim, o síndico tem hora que tem que dar uma, né? Sim. Por exemplo, se eu falasse assim, então tá, que hora você pode vir? Não é assim, gente. E aí acontece o pior, quem é a culpa, né? A minha parte eu fiz. Se ele não viesse, eu teria que ter chamado a polícia, porque aí a minha, né? Eu estou me resguardando os vizinhos, né? Mas aí acabou que ele chegou e foi realmente, a gente estava ligado. Eu não sei o que aconteceu, que ele virou ali e ficou soltando. E essa aí, história sua deu um gancho aqui, que é a questão da estanqueidade, a obrigatoriedade do teste de estanqueidade quando o gás é por rede, né? É distribuição como se fosse água, né? O bombeiro, quando a gente vai pedir a vistoria ou pedir a renovação, ele exige que um laudo de estanqueidade com validade por menos de 1 ano. Mas o correto é você fazer até mais vezes, não esperar vir a VCB. Principalmente se houver um fato desse, igual a Lívia comentou agora, de cheiro de gás, né? Eu já presenciei também uma situação dessa, que deu problema de vazamento e foi ver tem quanto tempo que não faz teste de estanqueidade? O que é isso? Aonde está esse laudo, né? Nem sabe. Então é uma também rompimento de tubulação de água e esgoto. E aí as pessoas têm que saber a diferença de tubulação do condomínio e tubulação da unidade autônoma. Porque tão importante quanto contratar o seguro do condomínio é contratar o seguro da unidade autônoma. Porque a pessoa tem responsabilidade sobre o seu imóvel. E, às vezes, o seguro do condomínio não cobre a unidade autônoma. Então, acontece, se eu estourar uma tubulação do condomínio, causar um dano a uma unidade um imóvel do condomínio, o seguro do condomínio vai indenizar. Agora, uma tubulação da unidade estourar, acontece uma tubulação de cima, estoura, alaga o apartamento de baixo. A responsabilidade é do imóvel de cima e não do condomínio. E as pessoas acham que isso está amparado na apólice do condomínio. Não, a apólice do condomínio são os bens comuns, o bem do condomínio. A unidade, o seguro residencial é um seguro tão barato e só existe 15% de residências seguradas no Brasil. Então, sim, o Sincor Minas Gerais, junto com as outras instituições e seguradoras, estão fazendo uma campanha nacional para poder aculturar a sociedade de contratar seguro de bens, por ser barato e não, é o que eu falo, vai muito além do seu próprio imóvel. Você tem que indenizar terceiros. Então a pessoa
uma tubulação do imóvel dele, é responsabilidade indenizar, e às vezes tem que indenizar um rompimento de tubulação, indenizar um apartamento com a mobília inteira, piso, móveis, equipamentos eletrônicos, quando lá, tem que são quebrar tudo, né, para poder arrumar, né? Exatamente. Sim. Então, quem que vai arcar com isso? O condomínio não, porque o condomínio são bens do condomínio. A pessoa tem que contratar a parte. Muito barato, aí quando o seguro faz esse atendimento, nós trabalhamos com todas as seguradoras do mercado, o custo disso é muito pequeno para um imóvel, né? É um benefício que a pessoa tem e ela pode contratar ainda, agregado ao seguro, uma série de assistências. Assistências de revisão elétrica, de desentupimento, vazamento, se ele tiver, vai um técnico da seguradora especializado, faz o serviço de graça pro segurado, no caso desse, o seguro residencial, não do condomínio. O condomínio tem também algumas coberturas de assistência. Eles confundem mesmo, né? Já aconteceu de queimar igual esse que deixou aí queimou lá o fogão. E o seguro cobre? Não. Isso aí é com o seguro da unidade. Você tem que ter o seguro do seu apartamento. Eu sempre falo isso. Então, eles sempre me procuram, tem essa dúvida. E é um seguro que realmente é muito barato, né? O seguro do imóvel. Do imóvel, ele é bem mais, assim, né? Mais barato do que um seguro de condomínio, que abrange aí as áreas comuns, né? A parte do seguro interno ali, aí ele vai contratar só para a parte interna dele. Então, o ideal, o condomínio ter o seguro das áreas comuns e o condômino ter o seguro interno também. Eu falo isso para detetização, porque tem gente que fala, eu vou fazer a detetização ali, aí fala, tem barata dentro da minha unidade. Olha, dentro da sua unidade, você que tem que fazer. Então, assim, inclusive, o seguro da residência dá a detetização dentro da residência. Olha, é gratuito na assistência 24 horas. Então você tem uma assistência gratuita que você contrata. Por exemplo, limpeza de ar-condicionado, instalação de luminárias, instalações de ventilador de teto, instalação de cortina, quadro. Isso é de graça. Uma dúvida que surgiu. O seguro condominial, ele é obrigatório ou não? O condominial é obrigatório, conforme foi falado ali, ele é obrigatório e ainda tem essa responsabilidade do síndico, que não fizer, ele vai perder ali. Ele é obrigatório desde 1964 com a lei do condomínio, que foi instalada. E o síndico, ele é solidário na indenização. Se ele não o contratar, ele pode ter que indenizar junto com até o seu próprio imóvel, se ele não tem. Pode ser uma penhora online ou pode ser uma penhora do seu imóvel para poder indenizar. E na lei, o que caracteriza um condomínio? É um mesmo lote, um mesmo espaço em que vivem o condomínio, ele é uma edificação ou um conjunto de imóveis, né? Que pode ser vertical, horizontal, que ali, tendo mais de um, ele já configura, né? Então, eu tenho condomínios com 4 unidades, condomínios com 6, com 10, com 900, com mais de 1.000, enfim. Um condomínio, ele tem ali o seu CNPJ, igual ele falou, alguns condomínios antigamente, hoje não existe mais condomínio sem CNPJ, por quê? Porque ele automaticamente, ele já, né, ele tem que, quando ele sai com toda a documentação, a não ser que saia, né, não está regularizado, a Receita não vai abrir o CNPJ. Nem a contratação de seguro pode ser feita, as seguradoras não aceitam mais, né, então assim, antigamente as pessoas faziam isso. Eu mesmo já peguei condomínio que os próprios moradores, não, a gente não quer que abra o CNPJ. Né? Então, assim, hoje é obrigado, não tem como, tem que abrir, porque se não abrir, não consegue fazer o seguro. E acredito que até outro serviço também não vai conseguir contratar, né? Não. E aí, assim, acaba contratando o nome do síndico e tudo, mas não é o certo. O certo é ter o CNPJ. Mas, igual ele falou, a gente precisa. A questão do condomínio, a partir de ter mais de uma unidade, né, já é um condomínio ali. Então, 2 unidades, 3 unidades, um predinho, ou um condomínio fechado de casas,
Todos eles têm que ter algum seguro, mas são os seguros específicos. O de vertical é diferente do horizontal, então, enfim, são seguros diferentes, né? Sim. E essa questão que você falou, né, do seguro interno, eu acho importante, porque já aconteceu de me ligarem à madrugada, eu sempre falo isso aqui, né, que eu sou para-raio, então liga para mim. Deu problema na chave do morador, eles me ligaram. Uhum. Então, me ligaram, porque travou aqui, eu não tô conseguindo entrar no meu apartamento. Falei, olha, você liga pro chaveiro, né, no caso. Ou pro seu seguro. Aí é isso que eu ia né, ligar. né? Ou no dia eu só falei, olha, você tem que chamar um chaveiro ou arrombar a sua porta e depois você arrumar. Não é comigo, porque ela queria que eu acionasse. Isso não é. Isso é realmente da unidade. Então, se ela tivesse essa assistência técnica 24 horas de um seguro, ela poderia ligar e pedir que aí o chaveiro ia lá e abrir, entendeu? Uhum. Voltando um pouco no assunto, na questão de incêndio, o que pode ser feito ou pode ser estruturado no condomínio, ou que ações que podem ser feitas pelo síndico para prevenção, combate e também até treinamento? O que pode ser feito nesse âmbito para evitar que aconteça o incêndio, se acontecer, fazer com que, né, seja o menos oneroso Eu estou possível? até com um treinamento marcado de brigada de incêndio, que é importante, nem sempre é obrigatório, depende, né, da edificação, mas mesmo não sendo obrigatório, eu pedi para fazer, contratei uma empresa para fazer esse treinamento, né? E aí a Cíntia vai poder falar melhor em relação a esse treinamento da brigada. Até o comentário que ela fez do incidente em frente lá, eu vi no Instagram de vocês, e aí eu lembrei do seu comentário. Que quem estava ali, você, o Alencar, parece que tinha feito curso de brigada recente. Sim. É muito importante. O residencial nem sempre ele tem essa obrigatoriedade. Mas é importante porque você saber como combater, porque o extintor, o brigadista, ele é para combater o início do sinistro. Depois que já pegou fogo, pode ir embora, que é o bombeiro que vai apagar. Mas o início é muito importante saber combater o início. Um exemplo, atualmente está sendo trocado todos os extintores e as edificações agora novas já vêm com os extintores ABC. Por que isso? Por que vai trocar o de água pelo... Um exemplo simples, se tiver uma panela pegando fogo, se for gordura, se você apagar com água, você vai piorar a situação. O ABC não, ele cobre todos os riscos. A pessoa, se não for treinada... É um composto diferente que tem naquele extintor. Isso, exatamente. Se a pessoa não for treinada, se ela não for brigadista, não pode ter mais extintor de água dentro do condomínio. Uhum. Por conta disso. Tem brigadista, aí você pode fazer a mesclagem. Devido a essa importância, não só de apagar fogo, mas também a brigada, ela é a metade de combate a incêndio e metade de primeiros socorros. Na edificação pode ter idoso, pode ter uma criança engasgando, pode ter caído algumas coisas de situação, e o primeiro socorros também vai ajudar nessa situação de ajudar. Então, a brigada ela é muito importante. Eu falo que todo mundo um dia na vida tinha que fazer um treinamento de brigada. Sim. Para poder ajudar em qualquer situação. Porque é uma situação que é muito atípica, mas pode acontecer. Sim. E a gente vê que as pessoas realmente não têm instrução disso. Ao vira e mexe eu vejo um vídeo de internet de, às vezes, um caso ali, um fogo na cozinha, igual que você falou, que o mais comum é a questão de deixar o fogo aceso, né, alguma coisa na panela, e as pessoas jogando água no fogo. E não pode, né? Porque eu acho que é porque a água tem oxigênio e o oxigênio alimenta o fogo, né? Exatamente. Então, não... E as pessoas, às vezes, batendo pano, assim, em cima do fogo. Então, para cada caso, tem uma forma correta de proceder, né? Por abafamento. Todas essas técnicas são ensinadas na brigada. Uhum. Pegando um link também do que ele falou sobre instalações, eu não tenho esse número agora para falar, mas a maioria esmagadora dos incêndios que ocorrem em edificações, principalmente com as mais antigas, é instalação elétrica antiga. Curto. Uhum. Tem prédios que a gente chega, porque eu também atuo na área de execução, que é ainda fio de pano. Muito antigo. Aparente, né? Isso. Então, aí você fala assim com o síndico, vamos trocar essa instalação. Aí ele vira para você e fala assim, mas o bombeiro cobra isso?
Não, ele trabalha de graça, né? Ele vai cobrar isso, deu tá com a minha instalação ok? Falou assim, olha, no mínimo ele vai querer saber se tá legal, mas independente disso, é isso que vai ocasionar o seu sinistro. Sim. Então, não existe uma norma específica que fala quanto tempo você tem que trocar a instalação elétrica. Porém, o fabricante te dá de 20 a 25 anos de validade, de garantia do fio. Então, a gente usa esse parâmetro. A edificação que está há mais de 20 anos sem fazer a troca da instalação elétrica, ela tem que ser um alerta para o síndico, Uhum. porque ela pode vir a ser problema. Até eu não sei se o seguro leva isso em consideração. Na contratação. Na contratação, sim. Na contratação ele vai vistoriar, tá? Ele vai ver se tem fiação aparente, as gambiarras, né? Gambiarra, a gente O cara faz passa um bastante. fiozinho ali, bota uma tomadinha externa, totalmente fora da norma. Então, isso aí pode Aí a sim, seguradora recusar já o seguro ou orientar melhorias, que é importante também. Quando você faz consultoria, quando você faz treinamento igual o que a Cíntia falou de brigada de incêndio, você treina e você dá responsabilidade, você cria cultura. Isso que é importante. O que a gente está fazendo aqui é importante, porque as pessoas passam a ter conhecimento e quando tem responsabilidade, tem conhecimento, você mitiga riscos futuros. Então você vai criar a cultura da pessoa olhar, verificar como que tá uma fiação, como que tá ali o posicionamento do extintor, se ele está correto, Sinalizar para o sinalizar, síndico, né? exatamente, Acontecer. ver as validades, criar aquela cultura de, gente, vamos preservar nosso ambiente aqui, vamos ver se está tudo de acordo. Então, isso é importante. A não obrigatoriedade da brigada não quer dizer que ela Tá correto, né? não é. E Então, quais assim, que são as principais falhas, assim, que o pessoal deixa de fazer a manutenção, né? De fazer correção, igual essa questão da fiação. Sabe que tem uma que nem todo mundo preocupa muito. É a questão da porta corta-fogo. A porta corta-fogo, ela foi feita para ficar fechada. Né? Em um momento de sinistro no prédio, que pega fogo mesmo, ali tem a anticâmara, às vezes não tem a anticâmara, que aí vai depender da altura do prédio e tudo mais, mas o fato da escada ficar íntegra, sem fumaça, para o pessoal conseguir fugir, isso é de suma importância. Essencial. Uhum. E isso tem condomínio que a gente chega que tem até borrachinha pra porta não ficar batendo. Essa ela reclamação. E a bota cobrança, um tá? pauzinho assim para a O porta que ficar aberta. acontece? Uhum. Entendeu? O morador, ele chega para mim e fala assim, mas no condomínio do meu amigo tem uma borrachinha. E aí eu falo, Cíntia, pode borrachinha? Porque até então, né? Não pode. Então, nós não vamos colocar. Aí eu falo, ó, no condomínio do seu amigo tá errado, não pode ter borrachinha. Porque eles querem usar para passagem. Uhum. Não é passagem. Ali é em caso de sinistro, em caso de incêndio, Ali vai em salvar caso... vidas. Exatamente. Eles querem usar entrada e saída. No momento que eu fechei, em um determinado assim, fechei, que eu digo assim, coloquei ele funcionando do jeito que tem que ser. Ah, não, mas eu tô acostumada a entrar por aqui, eu quero entrar por aqui, né? E não é assim, não é entrada, é saída. Aquilo ali é um fluxo de saída para quando acontece. Onde tem a porta corta-fogo é rota de fuga. Então, Uhum. por mais que os moradores também utilizem as escadas, ali ela foi feita para você correr no momento de fuga. Então, as portas é de suma importância que elas estejam com as molas certinhas, que ela bata. Tem um teste que a gente faz, solta 45 graus, tem que bater e se manter trancada. E assim, tem vídeos que mostram, a gente mostra isso no treinamento de brigada. Tem um vídeo que mostra direitinho qual que é a função da porta. Pegou fogo, vem a fumacinha mostrando as pessoas conseguindo sair em segurança. A gente sabe, exemplo da Botkiss, que dependendo da fumaça, mata. A Uhum. fumaça vai ter Asfixia. vai ter um problema respiratório. Então a porta corta-fogo foi feita para ficar fechada. É uma das mais coisas assim que a gente vê principalmente a renovação de AVCB, que aí não dá a manutenção correta durante o tempo. Aí chega lá, as portas estão com calço, as portas estão abertas e por aí vai.
E eu lembrei daquele vão, tem um vão em alguns empreendimentos que é para o cadeirante ficar para ser Agora é resgatado. obrigatório. Agora é E aí já obrigatório. teve gente que falou assim: ah, mas esse espaço aqui eu quero colocar uma planta, eu quero fechar, fazer um armário. Gente, existe um porquê daquele vão. Então, Isso gente, acontece não também. pode. Obstrução de rota de fuga. Planta no É. meio da. Gente, eu sou assim, tem hora que eu sou tida como chata, né? Aí não pode ter uma planta no meio do round, não sei. Gente, se for na rota de fuga, não pode. Né? Não sou eu que estou dizendo, acho lindo planta, mas infelizmente, né, e as pessoas não têm, vai botando, começa assim, daqui a pouco tá assim. Então, assim, não pode. Essa questão de rota de fuga também, hoje é cultural nos edificações mais novas, cada um já desce com o seu lixo, mas você pega a edificação mais antiga... Coloca o lixo no meio do Isso. caminho. Já aconteceu, vistoria do Corpo de Bombeiros num prédio, chegou lá, era dia de pôr o lixo para fora. Aí o pessoal coloca na portinha e depois vem o zelador recolhendo. O bombeiro vistoriou na hora ali, entre que a pessoa pôs na porta e o zelador passou recolhendo. Não deu AVCB, lá um item, tinha alguns outros itens, mas um dos itens, obstrução de rota de fuga. Aí a partir dali, que aí começou a se criar a cultura de cada um desce com seu lixo, que também eu acho que não tem e quando eu importância. pego o condomínio antigo, eu tenho esse desafio de tirar essa cultura. Porque eles acham que é porque a síndica não quer, porque quando a gente fala, não, a gente explica e tal, mas até essa questão da cultura a gente precisa tá trabalhando. E o importante é essas conversas por causa disso, né? Sim. Pessoal, acho que ficou super interessante esse bate-papo, né? Acho que é um tema que dificilmente a gente vê sobre, igual eu falei, a gente acaba ficando sabendo mais quando acontece alguma coisa, né? E aí já é tarde demais porque igual o exemplo que você deu ali do carro que estava pegando fogo na guarita, né? E vocês conseguiram lidar com isso, então achei que foi muito bacana. Cíntia, William, muito obrigado, tá? Pela participação aqui Eu que agradeço a conosco. oportunidade. Lívia, obrigado mais uma vez. Muito obrigada, eu queria agradecer, né? Eles são muitos parceiros aí, né? O William, a Cíntia e a você também, que sempre conduz muito bacana aí a nossa sempre um conversa. prazer. Obrigado, É sempre Felipe. um prazer. Foi uma honra expor, tá, para a sociedade essa importância de cada consultor em cada área, né, que a cadeia produtiva depende de todos esses entes aqui, esses atores da profissionais, e a sociedade saber a responsabilidade de contratar o seguro, que seguro é investimento, e que tem que ser contratado com um corretor de seguro, com um consultor, não com um banco ou com uma instituição financeira, porque ali não tem o papel do profissional para avaliar e prestar o serviço. O preço não vai dar diferença dele aonde ele contratar. Ele tem que ser com quem ele vai contratar. E o corretor de seguro é o único profissional habilitado no mercado para comercializar seguros de todos os ramos. O consultor, um corretor, hoje é consultor financeiro, ele é consultor de todos os ramos de seguro, desde o condomínio, o residencial, seguro de vida, seguro de saúde, seguro de automóvel. Então, isso é importante, as pessoas terem a cultura de contratar. O Brasil é um país ainda de terceiro mundo nessa parte de seguro, onde a cultura do seguro está iniciando, né? A criança, quando nasce, não se faz uma previdência privada para poder projetar o estudo dele futuro, não se faz um seguro de vida. As pessoas estão começando a ter essa responsabilidade de contratar seguro de pessoas, de bens, de patrimônio, de empresas. Então, nós estamos aí como profissionais para atender a sociedade, mostrar a importância do seguro, mostrar a importância de prever, de mitigar riscos e prestar o melhor serviço possível. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês. Gente, obrigada pela oportunidade. Assim como o William disse, é muito importante que quando for fazer a contratação dessa questão do AVCB, de renovação, que também contrate uma empresa que tenha expertise na área para fazer um direcionamento mais certeiro, tá? E no site do Corpo de Bombeiros tem lá as empresas que são aptas, enfim, dá para fazer essa consulta e fazer a coisa mais direcionada, de forma mais correta. Sim, Muito porque deve ser um pouco burocrático, né? Então, quanto mais assertivo for, melhor, né? Exatamente. Sim, obrigado, gente. Obrigada.